E aí, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao segundo Podcar ou Carpod. O que é isso, Vinícius? É um podcast que vai acontecer dentro do carro e você me fala depois qual vai ser o melhor nome. Mas por que segundo se eu não vi o primeiro? Porque eu tô gravando através de uma câmera, que é uma GoPro, porque eu tô num carro, então fica balançando, e coloquei para gravar, não consegui ver como é que tava gravando, achei que tava tudo certo e tava em time-lapse, que é basicamente ele transforma um vídeo super longo em algo curtinho. Falamos por meia hora e tudo isso se transformou em um vídeo de 1 minuto e 15. Então por isso é o podcast 2, mas brincadeira, esse daqui é o tema 1, só que a gente está falando pela segunda vez, mas bora lá. A ideia aqui hoje é aproveitar algumas idas e vindas que eu estou fazendo de carro, que me atrapalharia a fazer conteúdo para vocês, e fazer esse conteúdo em forma de podcast, em forma de bate-papo. Quem vai participar junto comigo é a Manu. Oi pessoal, eu sou a Manu, como o Vinícius acabou de me apresentar. Eu faço parte da equipe 60 Mais Digital e hoje eu tô aqui como convidada desse podcast pra gente bater um papo sobre inteligência artificial, não é mesmo, Vinícius? Isso. E a ideia é que a gente vai falar várias coisas sobre inteligência artificial, que são do interesse de vocês, mas a gente vai começar falando sobre o carro. Olha só, tô fazendo um podcast dentro do carro, eu não vou ficar olhando para a câmera, a não ser em alguns momentos quando eu viro para olhar um carro, alguma coisa assim, e eu faço isso por quê? Porque eu tenho que ter atenção na via. Eu preciso prestar atenção em tudo que eu estou fazendo para dirigir com segurança. E o que isso tem a ver com inteligência artificial, Vinícius? A inteligência artificial está presente aqui no meu carro. Como? Meu carro tem uma tela e nessa tela eu consigo acessar vários comandos. É onde eu consigo ouvir música, é onde eu consigo ver o mapa da estrada, do trajeto que eu estou fazendo. Enfim, eu tenho várias informações e essas informações são todas vinculadas através do meu celular. Então, eu posso fazer vários recursos sem parar para olhar para a tela do meu carro, sem ficar prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu posso simplesmente continuar com as duas mãos no volante e falar algum comando para o meu carro, através do meu celular, me responder tomando a ação que eu desejo. Por exemplo, eu posso pedir para ele pular a música, para ele procurar uma música específica, eu posso pedir para ele abrir o mapa, posso pedir para ele planejar o trajeto de onde eu estou até tal lugar. Então tudo isso eu consigo fazer apenas dando alguns comandos para o meu carro, vamos chamar assim, carro/celular. E isso é feito através da inteligência artificial. No Google, nós temos a inteligência do próprio Google, no Android, nós temos a inteligência do próprio Google e no iPhone nós temos a inteligência da Apple, que é a Siri. Então, não sei se você já ouviu alguém falando em algum lugar, por exemplo, Hello Siri, e aí Siri, ok Google. E a inteligência artificial, com esses comandos, ela é ativada. Até então você achava que isso era apenas um assistente de voz, você que já ouviu falar sobre isso, mas quando você fala esse tipo de coisa, ela ativa e aguarda o seu comando. Por exemplo, e aí Siri, tocar música X no Spotify. Ele vai abrir, o Spotify e vai começar a tocar. E o legal é que essa inteligência artificial ela já vem implementada no seu celular. Então você não precisa procurar ou baixar aplicativo para fazer isso acontecer. Alguns carros, Vinícius, se eu não me engano, já vem com inteligência artificial. Nem precisa do celular, mas a gente sabe que a maioria deles não vem ainda com essa implementação. O legal também é que, por exemplo, o GPS, aplicativos como o Google Maps, o Waze também é um aplicativo de GPS muito bom, ele já vem com a inteligência artificial implementada nele, mas também você pode ativar junto com a inteligência que está no seu celular. Por exemplo, o Vinícius ele estava dirigindo aqui e aí o GPS tá ligado na tela digital dele, que tá implementado aqui no carro. E aí, se você não conhece a estrada que você tá passando, você tá viajando ou tá distraído, a inteligência artificial do Maps, do Google, do GPS, na verdade, ela vai te notificar se tem algo que aconteceu na estrada, algum acidente, se estão em obras ou se tem um radar a tantos metros. E isso é legal porque
É como se fosse o seu assistente, mas é um assistente digital. Não precisa de um copiloto, de uma pessoa física, para estar te alertando. Eu, geralmente, quando viajo, uso bastante. O Vinícius também usa. O Luan, que tá aqui com a gente também. Aparece aí, Luan, pra galera te ver. E aí, galera, beleza? Que tá aqui com a gente, usa bastante porque é algo eficiente. Uma coisa que também a galera precisa entender é que não precisa ter medo de usar a inteligência artificial, porque é você quem tá no controle e não a inteligência. O cinema, de modo geral, criou-se uma ficção e até colocou uma tensão na nossa vida de que os robôs iam tomar conta da humanidade, que ia acabar. Gente, isso é mentira, tá? Isso é só ficção, é só pra deixar o filme um drama mais legal. Isso não vai acontecer. A inteligência, ela não vai roubar o lugar do ser humano, tá? Até porque a inteligência vem de nós para criar outra inteligência artificial, não é mesmo, Vinícius? Então, você não precisa ter medo. O que você precisa é conhecer. Aqui no canal, Vinícius, ele faz vários vídeos explicando como funciona usar o ChatGPT, que é um tipo de inteligência, e outras inteligências artificiais que existem por aí. Quanto mais você conhece, menos medo você tem, tá? E aí você tem um aliado a seu favor. E o que é importante você não passar para a inteligência artificial são dados sensíveis. Então isso você de fato não deve passar. Agora, você trazer informações para a inteligência artificial te ajudar, isso sim faz toda a diferença. E apesar de eu ter iniciado o vídeo, falando sobre a inteligência artificial do carro, a gente não se prende apenas ao carro para utilizar. Tem mais uma coisa do carro que eu utilizo com muita frequência, que é o mapa. Tá, mas beleza, eu já entendi, Vinícius. Vocês usam o mapa para ir para um local que vocês não conhecem. Sim, isso é uma utilização. Só que a maioria dos locais que eu vou hoje em dia, eu já conheço. Então a utilização que eu faço do mapa através da inteligência artificial é ir para locais que eu já conheço, utilizando o mapa, pode ser o Google Maps ou o Waze, só que eu utilizo por quê? Por quê, Vinícius? Se você já conhece o caminho, por que você vai utilizar? Porque ele me fala como está a rota naquele local. Por exemplo, eu vou sair de Piúma e vou para Vitória. Entre Piúma e Vitória tem a bendita da terceira ponte, que quem for do Espírito Santo vai saber do que se trata. É uma ponte que na parte da manhã tem trânsito sentido Vitória e na parte da tarde, final do dia, tem trânsito sentido Vila Velha. Se eu preciso chegar em certo horário em Vitória por uma consulta, por exemplo, eu não posso me atrasar. Por mais que eu já saiba o local, como chegar lá, eu coloco no mapa do GPS para quê? Para que ele me mostre qual a previsão de chegada, se tem acidente, aquilo que a Manu comentou, se tem algum acidente na rodovia, se tem trânsito lento por exemplo, obras na pista. Então a gente acha que mapa é só para quando a gente não tem conhecimento do local. Mapa de papel, beleza, até era assim, mas os mapas de GPS do celular que utilizam a inteligência artificial, você deve utilizar mesmo quando você já sabe o caminho, mas você precisa chegar num horário específico. Você não pode ou não quer se atrasar. Então faz muito sentido. E aí, saindo um pouco da parte do carro, hoje mesmo a gente utilizou a inteligência artificial de uma maneira que eu nunca tinha usado antes. Acabou aquela era da gente pensar: eu sei isso daqui, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso perguntar a outra pessoa se o que eu estou fazendo bem feito, porque eu já faço isso daqui há 10 a 20 anos. Hoje em dia a gente não pode pensar mais assim. Tudo que a gente vai fazer, se a gente puder perguntar à inteligência artificial para ela nos ajudar, trazer sugestões, orientações, a gente deve fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula para o canal. Já tem mais de 4 anos que eu faço isso, então eu estou acostumado. Porém, eu tenho a humildade de saber que eu sempre posso melhorar. E como que eu melhoro hoje? Não tem muita gente que ensina pessoas com 60 anos ou mais a usar o celular. Então, como que eu faço? Eu converso com a inteligência artificial. E aquele medo que a Manu falou dos robôs, de tomar o nosso lugar e tudo mais, por que isso não faz sentido? Porque a inteligência artificial precisa de você para ser inteligente. Quando eu vou falar com a inteligência artificial sobre melhorar uma aula que eu vou fazer sobre determinado tema, eu passo várias informações para ela. Eu crio um contexto, eu trago sugestões, eu trago as minhas ideias e explico o que eu preciso fazer, qual o meu objetivo, o que eu quero atingir, e ela vai e consegue me entregar sugestões que eu paro e penso: caramba, é verdade, se eu fizer isso daqui,
vai ficar melhor do que eu estava pensando em fazer. E um grande exemplo aconteceu hoje. Eu até tinha postado no meu Instagram, a gente vai pela primeira vez montar uma escola presencial para ensinar as pessoas a usarem o celular e para entender se Guarapari, aqui no nosso estado, era uma boa cidade para receber essa escola. O que acontece? Eu pensei, vou entregar alguns panfletos para ver se essas pessoas têm um interesse. Só que eu nunca panfletei antes. Eu não sabia como abordar. E aí eu parei um pouquinho, pensei e falei, já sei. Vou abordar a pessoa, vou dar um bom dia, falar o meu nome, falar sobre a nossa escola online, falar que a gente está trazendo isso para o presencial para ajudar. E aí eu vou entregar o panfleto e vou ali conversar com a pessoa. Aí fui para o ChatGPT e falei, olha, ChatGPT é inteligência artificial. Vou fazer isso, isso e isso, quero atingir essas pessoas. Você sabe que eu dou aula de celular, enfim, expliquei tudo. Essa é uma boa abordagem? Falar assim com as pessoas? Adivinha o que ele me falou? Não, cara, não é não. Você parar uma pessoa na rua, você tem que entender que ela não te conhece, tá te vendo pela primeira vez na vida, e se ela tá ali, ela deve estar indo para algum lugar fazer alguma coisa ou querendo ficar sozinha. Então, nem sempre ela vai te dar abertura. O que você faz? Seja rápido. Você vai ter ali uma média de 20 segundos da atenção dela. Então seja rápido, não fique contando história. Se ela despertar interesse, aí tudo bem. Mas caso contrário, entrega o panfleto, dá um bom dia, fala que em breve vai ter novidade se ela tem interesse em aprender o celular. Simples assim. E digo mais, ele ainda falou, olha, eu perguntei locais para eu ensinar, para eu panfletar. Um local perto de um comércio, praia, onde seria melhor? E ele foi e recomendou. Procure um local onde as pessoas estão mais tranquilas. Por exemplo, local perto de comércio, as pessoas estão indo e voltando com, digamos, tarefas para serem cumpridas. Elas devem ter algum tipo de demanda do dia. Deve estar indo para algum lugar resolver alguma coisa, deve estar voltando para casa. Então são pessoas que estão ali um pouco mais agitadas e com menos tempo para responder o que você tem para perguntar. Se você for numa praia, você já vai encontrar pessoas mais tranquilas. E foi o que aconteceu. A gente foi panfletar, estava eu e o Luan, e eu fui para o centro da cidade, perto do comércio, e as pessoas, às vezes, nem bom dia me davam. Só pegava o panfleto e saía. Não me davam abertura. Já o Luan, que foi para a praia, teve alguns grupos de pessoas que ele até conseguiu conversar. Ouvi um pouquinho da história da pessoa e pôde explicar. Então, assim, comprovando que o ChatGPT, ele nunca entregou panfleto na vida assim como eu. Só que ele consegue ter acesso a uma quantidade de informação absurda. E com isso, ele me trouxe uma resposta muito precisa. A gente está online já tem mais de 4 anos, ensinando pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país nós temos alunos. E eu sempre tive aquele desejo de, em algum momento, montar uma escola presencial. Só que as outras coisas da empresa foram tomando certas proporções e essa ideia foi ficando de lado. E aí um dia, foi recente isso, um casal de amigos nossos, né, meu e da Jéssica, minha esposa, chamou a gente para o aniversário da filha deles, que é a amiguinha das minhas filhas. E aí lá nesse aniversário, o pai desse amigo meu estava presente, e aí eles me apresentaram para ele, e aí ele falou, nossa, que legal que você faz isso, e onde que você tá? Onde que você tem escola? Aí eu falei, só online. Não, cara, você não pode estar só online, não. Quantas pessoas que têm medo de fazer as coisas pela internet? Quantas pessoas que não têm medo de tocar nos seus anúncios, né? Que eu falei com ele que eu fazia anúncios, né? Propagandas chamando as pessoas para os meus cursos. Ele, cara, você tem que montar uma escola presencial. Ele assim, eu, por exemplo, eu não sei nada do meu celular. E por não saber é que eu não clico em nada mesmo. Porque eu tenho medo de cair em golpe. Eu conheço amigos que sofreram golpe, então, por esse motivo, eu não toco o dedo. E aí aquilo dali fez virar uma chave na minha cabeça. Por quê? Eu pensava assim, vai ser legal montar uma escola presencial? Vai, mas eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas na internet, de forma digital, online. Só que quando eu comecei a perceber que montar a escola presencial não vai prejudicar o meu ensino online, eu pensei, poxa, então se não vai prejudicar, além de eu estar ajudando as pessoas pela internet, eu também vou conseguir ajudar aquelas de forma presencial que tem medo de aprender pela internet, que tem receio de tocar num convite meu e achar que é um golpe. E aí foi daí que eu pensei, não,
eu tenho que colocar isso em prática, e eu sou um pouco impulsivo com as coisas, eu comecei a colocar em prática, comecei a correr atrás disso. Acaba que eu não divulguei tanto aqui nas minhas redes sociais, porque não é algo que eu vou conseguir atingir o Brasil inteiro, pelo menos não nesse momento. Quem sabe no futuro. Mas pelo menos nesse momento, a gente vai estar restrito aqui ao nosso estado, que é o Espírito Santo. Eu estou estudando montar em Guarapari, Vila Velha ou Vitória, que é a capital aqui do nosso estado, mas eu ainda não decidi em qual local eu vou abrir, porque vai depender do interesse das pessoas. Mas, quem sabe futuramente não tem uma filial da 60 Mais aí na sua cidade. Quero saber onde você mora. Comenta aqui onde você quer que futuramente, se Deus quiser, tenha uma filial da 60 Mais aí na sua escola para você aprender com o método do professor Vinícius Cani para usar o seu celular sem medo e sem... Depender dos outros. Isso é importante. E só, desculpe te cortar, mas aconteceu recentemente que a gente começou a falar um pouquinho mais sobre isso, né, dessa escola presencial, e uma aluna que não é da mesma cidade, é uma cidade que fica a aproximadamente 1h30 de Guarapari, ela perguntou qual seria o dia da aula, qual que seria a duração, que ela queria vir. Ela queria, apesar dela já ser minha aluna online, ela queria fazer aula presencialmente com a gente também. Então, assim, se Deus quiser, futuramente, a gente tá planejando aí, já deu certo, Já né, deu, Vinícius? amém. Já deu certo. E aí, quem sabe, na sua cidade também tem uma filial. Mas falando sobre inteligência artificial, Vinícius, você já percebeu quando você pesquisa no Google, agora não aparece mais aquilo, assim, aparece a resposta do que você tem, só que não aparece só os sites? O que está acontecendo? A inteligência artificial está tomando conta de tudo, mas não no sentido negativo. É no sentido de que ela está presente em vários locais para trazer facilidade para a gente. Quando você pesquisava no Google antes, você, por exemplo, receita de bolo de cenoura. Apareciam vários sites e dentro desses sites tinham receitas de bolo de cenoura e você ia abrindo os sites e vendo qual bolo você gostaria. Agora, tem a inteligência artificial do Google, o Gemini, algumas pessoas chamam de Gemini. Ela está presente lá no campo de pesquisa do Google. E quando você pesquisa, além dos sites com as receitas de bolo, vai aparecer uma receita de bolo do próprio chat, da própria inteligência artificial. Por que isso é bom? Vamos supor que a inteligência artificial trouxe uma receita de bolo. Vai ser uma receita boa? Com certeza, porque ele pega com base nas receitas disponíveis na internet. Quando ele traz a receita, vamos supor que a receita tenha óleo, ou a receita tenha canela e você é alérgico à canela. Pior que bolo de cenoura nem leva canela, né? Não leva, não. Mas enfim, entenda o raciocínio aqui que eu quero passar. Você é alérgico à canela. Você pode falar com ele. Eu sou alérgico à canela. Posso colocar algum outro ingrediente para deixar o mais próximo possível da receita original? E a inteligência artificial vai fazer o quê? Vai alterar a receita para te trazer uma receita sem canela. Ou, por exemplo, estou de dieta, não quero óleo de soja na minha receita. Tem como substituir e continuar fofinho? Ele vai trazer a informação atualizada de que sim, dá para alterar, por exemplo, por iogurte natural, leite, enfim, não sei. Mas ele consegue fazer esses ajustes. Então, é como se você estivesse conversando com alguém experiente. Aqueles sites que trazem a receita de bolo, você não ia conseguir fazer nenhum tipo de ajuste como esse. Você iria acessar, ver a receita, e se você tivesse conhecimento para adaptar aquela receita, maravilha. Mas eu, por exemplo, não tenho conhecimento de bolo, então eu não iria adaptar. Agora, o chat não. O chat que eu falo é a inteligência artificial, não. Ela tem a inteligência para adaptar. E aí você pergunta, então, Vinícius, a inteligência artificial, ela sabe fazer bolo? Não necessariamente, ela nunca fez um bolo na vida dela antes. Só que ela tem acesso a milhares de receitas na internet e ela consegue comparar se alguma delas tem alguma outra coisa que não seja o óleo. Então, ela tem acesso a uma inteligência que é quase ilimitada e com isso traz uma informação muito precisa pra gente. Então, no Google agora, quando você pesquisa, você não vê apenas os sites, você vê a resposta da inteligência artificial do Google, que é o Gemini. E eu achei essa sacada do Google genial. Por quê? Eu não preciso mais perder meu tempo clicando de site em site para eu achar a resposta exata. Por exemplo, esses dias eu precisei ver relacionado a algo sobre o Detran, que é o órgão de trânsito aqui no Espírito Santo. E aí, no que eu coloquei no Google, de cara a inteligência já me deu a resposta que eu queria. Eu não precisei entrar no site do Detran,
pesquisar mais profundo e tudo mais. Lá na inteligência do Google ele já me falou. Claro, se eu quisesse saber mais informações e ser algo mais técnico, mais específico, eu não iria só confiar na inteligência, porque ela me dá um resumo, ela não me dá algo mais amplo. Mas também o legal é de que ela indica links, sites que você pode pesquisar sobre aquele assunto para você entender mais. E são sites confiáveis. Isso é muito legal também, porque isso evita que você entre em sites que não oportunos, digamos assim, que pode te causar algum dano, instalando algum vírus e tudo mais. Eu achei isso muito legal. E isso faz pouco tempo. Pouco tempo que eu digo assim, eu acho que tem menos de um ano que colocaram a inteligência artificial junto com as pesquisas do Google, porque eu lembro que antigamente não tinha isso. Eu precisava ficar olhando de site em site para eu achar o que eu queria, e isso tem poupado muito o meu tempo. Eu falei sobre inteligência artificial a primeira vez aqui no canal, deve ter mais de 2 anos, e eu falei na época sobre o chat GPT. Vocês percebem que várias vezes eu falo o chat, mas não é o chat. É a inteligência artificial que eu quero dizer. Porque o chat GPT é um tipo de inteligência artificial. De maneira um pouco mais simples, grosseira, seria isso, um tipo. Existe também o outro tipo, que é o Gemini, que é a inteligência do Google. E até pouco tempo eu falava, não se preocupa com o Gemini. Se preocupa apenas com o chat GPT. Tenta aprender ele porque ele é o melhor hoje. Só que tudo vai sofrendo melhorias. O mesmo vale para a inteligência artificial. Então o chat GPT, ele ainda é muito bom, só que o Gemini começou a passar por melhorias. Isso que a Manu falou. Agora ele está presente lá no campo de pesquisa do Google. Afinal de contas, ele é da empresa Google. Mas ele também é muito bom quando você quer buscar informações que normalmente estão disponíveis em sites na internet. Então, quando eu vou fazer algum tipo de pesquisa que eu quero que ele traga informações realmente bem atualizadas, eu vou no Gemini. Eu ainda uso o ChatGPT? Demais. É a minha principal. Só que para alguns casos, eu já utilizo o Gemini também. Fiz as perguntas, ele me respondeu, conversei ali. Desligou. Não é fácil não, mano. Não é possível. O que aconteceu aqui que do nada mudou tudo? É o seguinte, a gente teve um problema que gravamos o vídeo, mas gravou num formato time-lapse, que ele acelerou o vídeo todo, é só tipo, parece mais uma animação do que um vídeo de fato. E aí a gente começou a gravar o vídeo, normal, bonitinho, só que, como a gente já tava numa segunda gravação, mais de hora de gravação somando os dois, a bateria acabou e a gente ficou na mão. Então não teve jeito, a gente teve que vir pro escritório no dia seguinte pra gente poder finalizar o vídeo. E o que eu tava falando no momento que o vídeo foi encerrado? Eu estava falando sobre o Gemini, que isso é algo que eu realmente uso. Eu tenho uma conversa onde eu falo sobre a minha saúde, sobre as atividades físicas que eu faço, sobre a minha alimentação e tudo mais. E sempre que eu tenho uma dúvida ou que algo muda, eu vou nessa mesma conversa com ele e falo. Mas eu também tenho conversa sobre várias outras coisas, inclusive sobre conteúdos para fazer aula. E além de dar informações que o Gemini e tanto o ChatGPT também eles dá para você criar imagens e até vídeos dentro da própria inteligência artificial. Por exemplo, muita gente gosta de fazer figurinha no WhatsApp. Você gosta, Vinícius? Aqui na empresa tem um monte. Aqui na empresa tem um monte. Tem um monte de figurinha minha que o pessoal da edição de vídeo faz. E aí a gente faz muita figurinha com a raposinha também, que a gente usa o nosso símbolo da empresa, que é a raposinha. E várias pessoas usam figurinhas nossas que foram criadas com a ajuda da inteligência artificial. Então, além de fazer pesquisas mais profundas, você pode criar imagens, você pode dar comandos, falar que tipo de desenho você quer que seja feito, se é mais realista, se é desse jeito. E, enfim, é muito legal. A inteligência ela tem avançado muito e para muitos aspectos também. E antigamente, quando a gente tentava fazer uma imagem, ela vinha com erro de digitação, porque a base, digamos assim, da inteligência está mais voltado pro inglês do que pro português. Então vinham palavras com a parte do acento errado ou sem acento. Enfim, ela não vinha bonitinha do jeitinho que a gente gostaria. Então você tentava antigamente fazer assim, eu quero que você faça um convite de aniversário para minha filha que tem tantos anos, vai ser do tema tal, vai acontecer no dia, horário e local. Ele errava bastante. Hoje em dia ele já é muito mais preciso. Uma coisa que eu usei recentemente com imagem, e eu usei o Gemini. Por quê? O Gemini ele é melhor. Ele tem uma função lá de geração de imagens que funciona melhor do que o ChatGPT. E eu fui criar uma linha de ferramentas, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui no canal, não. Mas eu fui criar uma linha de ferramentas manuais, tipo parafusadeira, lixadeira, essas coisas. E aí
eu queria que ele tivesse um logotipo, né? Uma imagenzinha que simbolizasse a nossa empresa de ferramentas. E aí eu fui lá no Gemini e ele criou para mim. Eu passei o nome, falei qual era a ideia e ele trouxe a imagem do jeitinho que eu gostaria. Então, assim, essa questão de imagem tem avançado bastante e é realmente bem interessante. Tem uma trend que viralizou nas redes sociais tempos atrás, que você colocava a imagem de uma pessoa que não tá aqui no nosso meio, ela faleceu por muito tempo. Você colocava a imagem da pessoa, mais a sua imagem, pedia para que o chat fizesse uma nova imagem de você abraçado com elas. Isso viralizou no mundo inteiro. Então, assim, tudo isso feito no chat. Parecia que você tinha tirado a foto ali na hora e postado nas redes sociais. Então, pra gente ver quão avançado tá cada vez mais e vai avançar mais ainda a inteligência artificial hoje no mundo inteiro. E aí fica o ponto de atenção. Se essa trend que a Manu comentou de pegar duas pessoas, uma que inclusive já faleceu, e colocar as duas numa mesma foto, fazer uma montagem com isso é uma mentira que está sendo criada, concorda? Juntar duas fotos de uma pessoa que faleceu com um parente, alguma coisa assim, não tem nada demais. Mas nós estamos em ano eleitoral. Então, provavelmente vão ter várias publicações, várias fake news relacionadas à inteligência artificial, o que é algo, digamos assim, proibido, é ilegal. Quando você faz uma publicação com inteligência artificial, uma coisa é você fazer uma caricatura, algo que você sabe que aquilo dali é um desenho, que aquilo dali é uma brincadeira e tudo mais. Isso tudo bem. Agora, você fazer algo que vai juntar duas pessoas, ou que vai colocar uma pessoa num ambiente que comprometa ela ou algo do tipo, e você não fale que aquilo dali é IA, isso é um grande problema. Então, eu lembro que no ano passado ainda não estava muito realista, mas tinham várias publicações, vários posts no Instagram, por exemplo, juntando Lula e Bolsonaro abraçado, tinha foto dos dois na praia. Então as pessoas faziam, você via que não era o rosto deles mesmo, porque não era tão bom na época a inteligência artificial para isso, mas ficava nítido que era uma brincadeira e que aquilo dali era uma montagem. Só que a partir desse ano, com o avanço da tecnologia, as coisas estão cada vez mais difíceis de você distinguir o que é real do que é mentira, quando o assunto é inteligência artificial. Por isso que a lei é: se você fez algo com a inteligência artificial, você deve escrever nos comentários, na descrição, que aquela imagem foi produzida com inteligência artificial para garantir que não cause confusão ou constrangimento. Então, vale muito ficar atento a isso. Vi uma imagem que, caramba, não é possível que isso aqui seja verdade. Confira. Eu confesso que eu vi uma publicação ontem que era um elefante numa enchente em algum local, provavelmente na África, e ela estava resgatando, eu não lembro eu acho que era um leopardo. Aí eu assim, isso deve ser inteligência artificial. Só que tava muito bem feito, tava com a imagem meio, sabe, de antigamente, chuviscada, aquela qualidade não tão boa, tava desse jeito, então parecia algo que de fato foi feito ali, olha, de forma real. Eu li na descrição, não tinha ninguém falando que era relacionado, que era criado com inteligência artificial. Porém, ainda assim, eu prefiro não acreditar. O que você pode também fazer quando você desconfiar dessas imagens, você vê algo muito absurdo de se acontecer, é perguntar para o próprio chat ou para o Gemini se aquela imagem é uma fake news ou não. Alguns sites de jornais já fazem esse trabalho de pegar imagens que viralizam e se fala se ela é uma imagem feita por IA ou se é uma imagem real. Isso também te ajuda para você entender e não cair em mentiras. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para falar de IA. Se tudo der certo, do próximo a gente vai conseguir iniciar e finalizar no mesmo ambiente, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um papo esclarecedor, porque sim, a inteligência artificial veio para ficar. Hoje eu já uso ela no meu dia a dia para várias coisas e eu fico pensando como que era mais difícil antes sem ela. E você que ainda tem receio, pensa, na época que você estudou, as coisas deviam ser muito mais difíceis. Na minha época, a gente tinha que ir para a biblioteca da escola para fazer pesquisa. Existia aquelas Barças, que eram vários livros, de A até D, de E até G, e por aí ia, e você tinha que usar aquilo ali para fazer trabalhos de escola, para pesquisar, para estudar. E aí um belo dia veio o Google, onde você vai lá, pesquisa e tem várias informações ali. Poxa, já ajudou demais. Aí hoje nós temos a inteligência artificial, que funciona melhor do que o Google. Por quê? Porque além de pesquisar fatos históricos, ela também traz contexto. Você consegue trazer o seu contexto, a sua experiência, e ela te traz um retorno com base nisso. Então,
é um caminho sem volta. Ninguém parou de usar o Google e voltou a usar a Barça. Ninguém vai parar de usar a inteligência artificial e voltar a usar a Barça. Sem desmerecer a Barça. Mas só que a Barça, eu precisava ir na biblioteca municipal aqui da nossa cidade. O celular tá na minha mão, eu pego ele e eu pesquiso ali a qualquer momento do meu dia. Então é uma baita de uma facilidade e cabe a nós realmente aproveitar e aceitar que isso veio para ficar. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, de ideias que a gente pode falar aqui no nosso podcast, só comentar, deixar o seu comentário aqui no comentário do YouTube, que a gente vai estar olhando, tá bom? E a ideia de fazer esse daqui sobre inteligência artificial é porque é um tema que vem gerando muita curiosidade nos últimos dias aqui no canal. Então, assim, eu não fiz da minha cabeça, da cabeça da Manu. A gente entende o que está fazendo sentido para você naquele momento, aquilo que vocês estão buscando, e a gente tá aqui para trazer isso. Então, compartilhe aqui qual que é a sua ideia, o que você gostaria, que a gente traz com o maior prazer. Beleza? Eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Vou ficar muito feliz de ler o seu comentário aqui falando o que você achou desse podcast que começou num carro e terminou numa sala, mas que você tenha gostado do conteúdo. Beleza? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.